Fala aí meus nobres, beleza? Hoje vamos de parte 3 do Mauá Hardcore Suporte. Vocês bateram a meta lá na parte 2, então tá aqui. Eu prometo e cumpro. Eu me chamo Matheus, mas antes, peço de coração que se inscreva no canal. Também peço que deixe seu like, compartilhe o vídeo, estará me ajudando pra caramba. Se esse vídeo aqui bater 2k de like, eu já trago a parte 4, beleza? Agora chega na minha enrolação e vamos pro vídeo. No último vídeo, a gente viu que o nosso protagonista e sua amiga estavam um pouquinho lascados contra os clones lá, né? Certo? Bom, depois do nosso meninão perder seu braço esquerdo, claro que ele vai lá dar aquela checada nos status do clone, né? E vê que as habilidades do clone eram bem diferentes das suas. A habilidade que o clone tinha era uma habilidade que causava dano baseado na quantidade de dano que ele absorvesse. Aquilo era uma habilidade ofensiva. O nosso meninão já fica animado, né? E essa habilidade parecia tão roubada quanto um cheat. E finalmente, o nosso meninão estava motivado e fala para acabarem logo com esses clones. Bom, depois disso, eles conseguem limpar o terceiro andar do abismo e, consequentemente, ganham uma recompensa de pontos de status. O nosso meninão consegue desbloquear uma habilidade despertada chamada Escudo Invertido. Já a amiga do nosso meninão conseguiu uma habilidade despertada chamada Mágica Power Push. Bom, eles só podiam escolher uma habilidade despertar, então era bom eles escolherem com cuidado. No Asra, as coisas começavam a complicar no quarto andar. A maioria dos usuários paravam no terceiro, então isso quer dizer que o jogo realmente estava prestes a começar. Bom, o nosso meninão, como ele não é besta, já usou seus pontos de status para upar sua habilidade de proteção do Deus Celestial e botou a habilidade logo no nível 8. E agora ele podia usar outra habilidade, chamada Espada da Visão. Bom, ele mudou o nome dessa habilidade, agora ela se chama Absorção de 1 segundo. O cara gosta das coisas com o nome de 1 segundo, né? Meio estranho, mas ok. Até que ele escuta alguém falando que parecia que ele estava se divertindo. Adivinha quem é? Adivinha. Quem adivinhar ganha um pão. Quem disse que foi a Ai? Acertou. A bicha morreu, meus nobres, e acabou virando um fantasma. O Prota tenta achar, mas ela avisa a ele que não dava pra ver ela, já que ela era um fantasma. Logo, o nosso menino fala que quando ele voltasse no tempo, ela voltaria à vida. A Ai fala, nossa, que massa, vou pegar uma pipoca e esperar. Bom, o nosso protagonista chega até o quarto andar do abismo e o confronto começa. O nosso meninão já manda a Ai ficar de olho em suas costas, para caso algum dos clones resolvessem pegar ele de surpresa, que esses dois clones aí não tava pra brincadeira. O nosso meninão já vê que os clones eram extremamente fortes, e a Ai já dá aquela dica que vai ser difícil, mas usando a nova habilidade do Prota, a tal Espada da Visão, ele até que teria chance contra eles. O clone já usa uma habilidade que o Prota nunca tinha visto e vai pra cima dele. Essa habilidade do clone era uma magia que aumentava o alcance e buffava o dano. É, né? Bem roubadinha. O nosso meninão iria tomar mais dano se ele se distanciasse. Então ele já vai pra cima do clone da Ai e usa sua absorção de 1 segundo, que basicamente absorvia o dano do oponente. E ele usava essa absorção para dar dano no adversário. E foi exatamente isso que ele fez, acertando o clone da Ai em cheio. Mas mesmo com a Espada da Visão sendo tão poderosa, o nosso protagonista era fraco em termos de dano. O nosso meninão estava tirando X1 e esqueceu que era na verdade 2x1 e quase levou um ataque nas costas do seu clone. O nosso protagonista quase morreu e a batalha tinha apenas acabado de começar. Enquanto pensava na grossa, o clone da Ai ataca o nosso protagonista pelas costas, mas ele consegue desviar. Nisso, o clone do Prota acaba tirando um ataque que por pouco o nosso meninão não conseguia defender. E mesmo assim, ele ainda levou 52 de dano. O Ryun já fica impressionado por conta que o clone tinha um ataque à distância. Muito roubado, parceiro. A Ai já avisa ao Prota que ele não tinha escolha, a não ser voltar no tempo. Mas ele manda ela esperar e diz que tem um plano, enquanto o clone da Ai ia pra cima do nosso meninão. Contudo, ele só manda a Ai observá-lo. Em seguida, ele usa sua absorção de 1 segundo, mas ele acaba levando um ataque do clone em cheio, deixando seu HP abaixo de 20%. Com isso, uma habilidade chamada Efeito da Fada Sanguinária tinha sido ativada. Ele fala que era para a Ai continuar observando ele, que agora era a vez do nosso meninão atacar.
O nosso meninão vai para cima dos clones com tudo. Ele usa sua imortalidade por um segundo, anulando o clone da Ai e fazendo seu clone ir em sua direção. E assim conseguindo atacar em cheio com a espada da visão. Mas ainda não era o suficiente para matar o clone, até que a Ai avisa do ataque do outro clone, mas o nosso meninão já esperava esse momento. Os dois clones atacam o Prota e o plano do Ryun era basicamente refletir os dois ataques ao mesmo tempo. Se ele conseguisse fazer isso, eles não teriam como se defender. O Prota consegue acabar com o clone da Ai e só faltava o clone dele. Sem muito esforço, o Prota consegue derrotar ele também. Depois disso, o Prota fica só o pó e a Ai fala bom trabalho pra ele. O nosso protagonista consegue desbloquear outra habilidade despertada, chamada Espelho da Alma. A Ai também consegue uma, chamada Explosão de Vestígios. Em seguida, ela pergunta se agora o Prota ia voltar no tempo. Ele diz que sim, só ia fazer um reconhecimento primeiro. O cara foi conferir o quão forte eram os clones que apareciam no quinto andar. Ele olha primeiro o clone da Ai. A bicha era tão roubada que parecia facilmente um boss nomeado. O Prota lembrava de ter chegado no quinto andar no Asra, mas não lembrava dos clones serem tão apelões assim. Enquanto pensava na grossa, o clone da Ai vai pra cima do nosso Prota sem ele perceber. A Ai até tenta avisar ele, mas antes que ele fosse atacado no último segundo, ele consegue voltar no tempo. E assim, a Ai volta à vida. Parceiro, se a Ai não avisa ele, já era. E é de comes e bebes. Bom, antes de ir pra porrada no quinto andar, o nosso meninão vai beber aquela água, que ele não é de ferro, né meus nobres? Depois disso, ele vai até a janela e sente o vento frio. Em seguida, ele parece ter alguma ideia e volta pro jogo de novo. Ele não podia morrer, já que sua honra de ser o melhor jogador do Asra estava em jogo. Eles limpam os andares do primeiro até o quarto de novo e chegam até o quinto andar. Os clones já vão pra cima deles. Agora seria bem diferente, já que o Prota e a Ai têm a total vantagem sobre eles. O nosso meninão usa sua habilidade Espada da Visão, jogando o clone da Ai pra cima. O Ryun já diz que vai deixar o clone por conta dela mesmo, e em seguida vai pra cima do clone dele. Bom, o dano da Espada da Visão era igual a qualquer bloqueio da absorção de um segundo. Havia um limite de quanto a absorção de um segundo aguentava por acerto, sem o Prota sofrer nenhum dano. E para maximizar a eficiência da Espada da Visão, o nosso meninão fez com que a Ai aprendesse uma habilidade do tipo Vento e também desfez temporariamente o Fogo Amigo. Assim o Prota conseguia absorver os múltiplos ataques de vento da Ai, podendo usar quase todo o dano da Espada da Visão. Depois disso, o efeito da Espada da Visão aprimorada do nosso meninão tornou-se forte o suficiente para bloquear os ataques de um monstro nomeado, e o equilíbrio do Prota, que estava sendo prejudicado por bloquear os ataques, era reequilibrado através da habilidade Barreira de Vento da Ai. O Prota precisava se aproximar ao máximo dos clones e cortá-los. Com essa estratégia, eles nem mesmo deixaram os clones usarem alguma habilidade, enquanto a Ai distraía sua cópia usando sua Barreira de Vento, impedindo que ele se aproximasse. Enquanto a Ai estava cuidando do seu clone, o Prota vai para cima do suporte, mas quando ele ia acabar com o clone dele, o clone ativa sua ultimate chamada Espelho da Alma, se transformando no clone da Ai. Aproveitando esse vacilo, os dois clones da Ai vão para cima do nosso protagonista. O nosso meninão demorou demais para reagir. Bom, não tinha mais o que fazer. Nessa velocidade, ele ia ser acertado em cheio, mas a Ai acaba salvando o Prota usando sua habilidade de vento. O nosso meninão ativa novamente o efeito da capa da fada, mas ele só tinha 25 segundos restantes. O nosso meninão mal conseguia desviar dos ataques com a capa da fada de sangue ativada, e mesmo que ele conseguisse desviar de um ataque, sempre vinha outro em seguida, de um ponto cego. O nosso protagonista e a Ai já estavam em seus limites, já era bastante difícil acertar uma das Ai, e para acabar de completar, uma delas usa sua ultimate. O nosso meninão já fica nervoso. Bom, essa ultimate do clone era um ataque onde se concentrava toda a mana do usuário em um poder mega destrutivo. O nosso protagonista e a Ai até pula para desviar. O problema é que tinha outro clone da Ai usando a mesma ultimate. Parceiro, como eles estavam no ar, não tinha como desviar. Bom, eu pensei, você pensou, todo mundo pensou, lascou. Mas o nosso meninão precisava fazer algo. Eles não poderiam morrer ali, sem mais nem menos. Até que ele pensa em desviar a direção do ataque.
Em seguida, o Prota pega sua espada e arremessa na mão do clone, fazendo o ataque ser redirecionado para o chão, quebrando um pedaço da fase e sugando um dos clones para baixo. Velho, já que todas as estratégias do nosso meninão tinham dado erradas, bom, o que restava era arriscar tentar jogar o outro clone no mesmo buraco, para ver se assim eles conseguiam passar desse andar. O nosso meninão vai para cima do clone e manda a Ai empurrar os dois dentro do buraco. E assim é feito, eles conseguem limpar o quinto andar do abismo, até que aparecem umas pessoas observando o Prota e a Ai jogarem, que era do centro de monitoramento do Astra. Bom, essas pessoas estavam duvidando que o Prota conseguiria passar do quinto andar, só que depois deles limparem o quinto andar do abismo, os vestígios do passado tinham sido destruídos, e por conta que o estágio tinha quebrado um pouco, as habilidades despertadas foram escolhidas automaticamente para os dois. A Aya fica boladona com isso, mas o Prota manda ela se acalmar, até que os dois vão ver seus status para ver qual habilidade despertada eles tinham ganhado. Depois de verem, eles ficam surpresos. No dia seguinte, o Prota vai ter uma reunião de sua antiga classe, e mesmo todos sendo estudantes universitários, continuavam a falar sobre o novo jogo Astra Online, até que chega um colega que estudou com o nosso Prota no ensino médio. Nessa época, esse loirinho aí nem falava com o Prota. Esse cara aí já chega perguntando se o nosso protagonista jogava o jogo Astra, e também fala que lembrava do Prota jogando o antigo jogo Asura Online, e em seguida faz uma proposta interessante pro nosso meninão, que já deixa ele surpreso. Bom, a proposta desse cara aí era transformar o nosso meninão em um jogador profissional. Bom, a equipe que o nosso meninão ia entrar era chamada de Stardust, mas o nosso meninão ouviu que eles estavam procurando jogadores que já jogaram o Astra Online. Se o Prota se inscrevesse nesta equipe, eles aceitariam na hora. Também, né, o cara era o melhor jogador do Astra e também um dos caras mais estrategistas desse Mauá. Já era para ele estar jogando profissionalmente faz tempo, mas mesmo assim, o Prota acaba recusando a proposta do loirinho. Não recusando totalmente, na verdade, ele disse que iria pensar e mais tarde falaria a resposta dele. Mas para agradecer pela refeição, o Prota acaba dando uma informação sobre a missão secreta para esse loirinho. O cara fica todo agradecido e o nosso meninão fica feliz e diz que iria ser divertido se encontrar com ele para falar sobre o jogo às vezes. Bom, o nosso meninão precisava testar sua nova Ultimate antes que a Ai chegasse. Em seguida, ele vai até uma loja para comprar um boneco de teste e ele escolhe esse bobo da corte. O nosso meninão vai até o habitat do caranguejo rochoso e usa sua Ultimate no boneco, e assim, conseguindo manipular o boneco. Essa habilidade despertar era um pouco não, era muito roubada. Essa habilidade aumentava o atributo principal do usuário, então essa habilidade funcionava com qualquer classe. O nosso meninão tinha outra habilidade muito roubada, chamada Onda Imponente. Era uma habilidade que reduzia a defesa do inimigo em um valor fixo. A empatia do nosso meninão estava em 130. Isso significa que se eles não forem chefões de nível 200 ou 300, a maioria das defesas dos inimigos serão reduzidas a 0. Com a habilidade de assimilação do nosso meninão, criava um efeito de sinergia perfeito. O nosso meninão leva a Ai até um monstro de gelo e usa sua habilidade de assimilação nela, conseguindo manipular o seu corpo, parceiro. A Ai era confiante somente em combate corpo a corpo, já o nosso meninão, ele era bom em todos os sentidos. Isso fazia ele ser muito apelão com o corpo da Ai. O cara acertava um golpe no monstro e dava 17k de dano. Esse dano só era alcançado quando um jogador chegasse no nível 250 ou mais, mas eles apenas eram nível 50, apelões demais. Depois de derrotar esse monstro aí, a Ai fala para eles irem atrás de outros monstros, mas o Prota manda ela esperar até que apareça um velhote dando uma missão secreta para eles. O nosso meninão aceita sem hesitar. A missão era a seguinte: eles precisavam defender a entrada das ruínas, mas eles não precisavam ficar lá o tempo todo, só precisavam estar lá quando a lua atingir o seu ápice por 1 hora. O nosso meninão tem que impedir as pessoas que iriam se filtrar naquele lugar. E também, não importa o que aconteça, não era para eles entrarem na ruína. A Ai já se pergunta se existia alguma missão assim no Astra, e como nosso querido Ryun sabia dela. Ele explica que foi um membro da sua ex-guilda que lhe falou. A Ai, toda ciumenta, já pergunta se foi alguma menina. Ih rapaz, estranho, hein? O nosso meninão cita que não sabia, já que a Ai era uma menina e ele também não sabia. Então não dava pra saber qual o gênero do jogador.
Aí toda motivada já manda o nosso prota se mexer, que eles precisavam se preparar. Eles ficam lá protegendo as ruínas e conseguem finalizar o primeiro dia. Aí fica com tédio e já chama o nosso meninão pra porrada, pra aquele X1 insano. O nosso meninão, todo cagado, já arrega pra ela. Bom, no segundo dia, a já pergunta se ninguém iria atacar as ruínas. O prota fala que o certo seria eles não atacarem, mas manda a Ai se preparar, que tava chegando um pessoal aí. Parceiro, enquanto os figurantes ficavam felizes por achar a missão secreta, mano, a Ai já vai pra cima dos caras e começa a matar o pessoal rindo, parceiro. Os caras já ficam tudo cagado, falando que já viu essa pessoa no YouTube antes e que tinha certeza que era um NPC por conta dos seus movimentos e de sua característica de rir quando mata os inimigos. Pô, sacanagem aí. Aí fala que fazia tempo que não lutava contra outros jogadores e já chama o nosso protagonista pra porrada de novo. Aí daqui aparece o velhote falando que os dois fizeram um bom trabalho defendendo as ruínas e como recompensa dá um tipo de elixir para eles que tinha um poder misterioso e também amplificava o potencial de quem beber por 1 hora. Bom, o nosso protagonista já fica feliz por receber o elixir dos céus. A Ai já pergunta se isso era bom e o nosso meninão responde que sim, já que era bem difícil de se conseguir no Astra. O nosso protagonista dá o elixir pra Ai e ela fica felizona. Meu parceiro, essa bicha vai querer abrir pro prota. Vê o que eu tô falando. Lembra daquele loirinho que fez aquela proposta pro nosso protagonista? Bom, esse cara chamou o nosso prota pra lanchar, né? Pra agradecer pela missão secreta. Com ela, ele tinha upado 10 níveis. Em seguida, ele mostrou outra missão secreta para o nosso protagonista, que o grupo dele tinha descoberto. Mas o nosso meninão percebe que essa missão secreta atrapalharia a que ele estava fazendo e já manda o papo pro loirinho, falando pra ele não fazer essa missão e tenta explicar o motivo pra ele. O cara entende e fala que vai tentar convencer seu grupo. Bom, o prota consegue defender a entrada da ruína pelo terceiro dia. E o velhote aparece dando recompensa pro prota, que era uma espada única. Parceiro, o mundo todo que jogava Aslan descobriu essa missão que o prota estava defendendo. Bom, e todas as guildas do mundo se reuniram para conseguir completar essa missão. No dia seguinte, chegou um modo de jogador e o nosso prota já usa seu poder de assimilação na Ai, que a coisa ia ficar séria, até que um desfigurante chega até a Ai perguntando se ela ia fazer a missão também. Enquanto o figurante estava falando sobre ele, a Ai, parceiro, maceta o cara e todos os jogadores já ficam nervosos. Bom, tinha bastante gente e eles precisavam defender a entrada por 1 hora. O prota, vendo que tinha bastante jogador, deixa essa para a Ai. Parceiro, a única coisa que o prota faz é usar sua habilidade que abaixava a defesa dos inimigos. Mano, ai, macetou todo mundo no cacete, ao vivo, meu parceiro. E os que sobraram, correram. Só ficou esse carinha aí. Bom, eu vou ficando por aqui. E até o próximo.